Olá, meus amigos e minhas amigas, empresário e empresária, seja bem-vindo aqui mais uma vez a mais um conteúdo aqui nesse canal sobre tributário. Sou Oswaldo Rabelo, tributarista de inteligência de negócios, e hoje nós vamos falar sobre a tese do século, a exclusão da base de cálculo PIS e COFINS, que foi amplamente falada e refalada durante todo o ano 2021. Então, se esse conteúdo é do seu interesse, se você tem interesse em saber um pouco mais, se você acha que tem algum empresário, ou empresário, amigo seu, amiga sua, que está precisando saber um pouco mais desse conteúdo, se a sua empresa está no lucro real ou no lucro presumido, então curta aqui, faça um comentário, pergunte, que nós vamos tentar esclarecer da melhor forma possível. Como já foi dito, né, ano passado o Supremo Tribunal Federal decidiu, num tema de repercussão geral, que quando for pagar os tributos de PIS e COFINS, que são tributos cuja base de cálculo, né, é o faturamento, eu devo excluir desse faturamento para o cálculo do PIS e COFINS aquilo que é pago a título de ICMS. Muitas vezes o ICMS ele varia de estado para estado, mas em geral se paga 18% de ICMS. E para resumir, se eu tenho lá um faturamento no mês de R$1 milhão, o PIS e COFINS, se eu tiver no lucro presumido, eu pagaria algo em torno de R$36.500, né? Ou seja, 3,65% do faturamento de PIS e COFINS. Só que o que o Supremo decidiu? Ora, que o ICMS, como ele é um tributo que ele somente passa pela conta do empresário, mas ele pertence ao estado de domicílio daquela empresa, ele não faz parte, ele não compõe o faturamento da empresa, ou seja, o ICMS passa pela conta, o empresário é obrigado a enviar esse valor para o estado. Tanto é assim que o Supremo Tribunal Federal também já decidiu que o empresário que não paga o ICMS, que ele não recolhe o ICMS devidamente, ele está cometendo um crime de apropriação indébita, podendo responder por isso, podendo inclusive ser preso. Sim, empresário e empresária, se você não está recolhendo o ICMS de maneira devida, provavelmente você vai receber na sua casa uma visita da polícia, porque você está cometendo um crime de apropriação indébita. Mas isso é um tema para um outro vídeo. Hoje aqui nós estamos falando sobre a exclusão de ICMS da base de cálculo PIS e COFINS. Na exclusão de ICMS da base de cálculo PIS e COFINS, então, voltando aqui ao cálculo, então, se eu pago mais ou menos 18% de ICMS nessa nossa conta, então R$1 milhão, eu, em vez de usar R$1 milhão para a base de cálculo PIS e COFINS, eu vou retirar o ICMS, então eu vou ter ali uma base de cálculo de R$820 mil, né? Eu tirei 180 mil ali de ICMS e vou fazer o recálculo dessa base. Nessa conta que eu estou fazendo meramente exemplificativa, você, em vez de pagar 36.500, né, no lucro presumido de PIS e COFINS, você vai pagar uma conta de aproximadamente R$29 mil de PIS e COFINS. Então você tem uma economia de mais ou menos R$6.500. Né? Ou seja, e isso pelos últimos 60 meses, não, até março de 2017, porque o Supremo Tribunal definiu que se você não fez o pedido para excluir o ICMS da base de cálculo PIS e COFINS antes de 2017, antes de março de 2017, você só tem direito a essa exclusão até março de 2017. Então, você teria aí mais ou menos 57, 58 meses de hoje, né, para você restituir. Ora, se eu tenho 6 mil, vamos arredondar aqui para 5 mil, tá? Se eu tenho 5 mil para restituir nos últimos 60 meses, né, eu tenho R$300 mil para restituir. R$300 mil é muito dinheiro para você, empresário, para você ter de volta no seu caixa, para você poder utilizar ele para compensação de tributos futuros, para compensação de débitos que você tem junto à PGFN, junto à Receita Federal. Então, isso é fluxo de caixa para a sua empresa por muito tempo. Tem empresa, né, eu mesmo fiz de uma empresa que ela está restituindo aí R$1,5 milhão e ela não tem o que fazer com esse R$1,5 milhão porque ela não paga isso de tributo. Mas olha a quantidade, olha o valor que uma empresa pode restituir. Dizem
acredito piamente que a Magazine Luiza, só nessa base, ela tem mais de 250 milhões para ser restituído. Estudo do IPPT, Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, diz que, numa conta rápida deles lá, que tem mais de 300 bilhões para serem restituídos às empresas nos próximos anos. É muito dinheiro que foi arrecadado ilicitamente, ilegalmente pelo Estado, e que agora o Estado é obrigado a devolver para o empresário. Só que se o empresário ou a empresária dormir no ponto, ele vai perder essa oportunidade, porque o direito vai decair, o direito dele fazer jus a essa repetição de indébito, a essa restituição, vai decair, né, se ele deixar passar o prazo de 60 meses. Então, hoje você não precisa mais ajuizar a ação, você pode fazer de maneira administrativa. Nós temos feito esse trabalho de maneira administrativa junto aos programas da Receita Federal, né, de acordo com as normativas da Receita. A Receita Federal entregou um manual para nós tributaristas, para os contadores, para que pudesse fazer essa restituição de maneira administrativa, e nós nos especializamos nisso também, né, como revisão fiscal, como gestão do próprio passivo tributário, porque muitas empresas têm débitos e a gente pode resolver esses débitos a partir desse recálculo desses débitos, né? Então, se você tem uma empresa que esteja no lucro real, lucro presumido, né, uma indústria, um supermercado, enfim, você tem grandes oportunidades. Se você é contribuinte de ICMS, de PIS e COFINS, pergunta que você tem que fazer: eu sou contribuinte de ICMS? Eu sou contribuinte de PIS? Eu sou contribuinte de COFINS? Se sim, então você tem que fazer esse cálculo, né? Esse cálculo não vale para as empresas do Simples Nacional, tá? Vou deixar muito claro que o Simples Nacional já é um benefício, então, por Simples Nacional a gente não consegue fazer isso. Mas se você está no lucro real presumido e o seu contador, ou o seu advogado, ou o seu tributarista, ou sua área fiscal não te avisou ainda, nos procure aqui, né? Converse com a gente aqui, que a gente vai dar a melhor orientação para você. Nós podemos dar uma melhor orientação para o seu contador, para a sua área fiscal, porque a gente quer que você pague tributo, sim, porque pagar tributo ajuda no crescimento do país, mas tributo tem que se pagar de maneira justa e correta. Então, se você gostou desse conteúdo, se você já tinha ouvido falar sobre esse assunto, mas tem dúvidas, pergunte aqui, curta esse vídeo, compartilhe com o maior número de pessoas possível, que a gente tem o maior prazer em tratar desse tema, um tema bastante interessante, que a gente tem estudado muito, para dar o nosso melhor, para que você possa pagar tributos da maneira justa e correta. Até um próximo vídeo. Um abraço.